poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. A todos os nossos ouvintes, que bom contar com você em mais um programa Em Poucas Palavras, começando aqui nesta emissora e através dos nossos canais de distribuição do programa, no YouTube, também no Podomatic e em todos os outros dispositivos que algumas pessoas têm espalhado. Agradeço também a você que está ouvindo para alguma emissora espalhado por esse Brasil, porque constantemente tem gente pedindo para retransmitir o programa. É isso aí, Natsan. Tem sido uma bênção. Eu sou Natsan. Pastor, como vai? Tudo bem, Natsan? Eu espero, querido ouvinte, que embora nossas palavras sejam poucas, elas sejam abençoadoras no seu coração. Amém. Amém. Êxodo capítulo 12, versículos 11 a 13, diz assim: Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A Páscoa, origem, significado no passado, no presente, tema do programa de hoje. Pastor Augustus, quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, como dizia aquele programa de humor, lá em Minas Gerais, criança pequena, tinha uma musiquinha assim: Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Rapaz, faz tempo isso aí. Um ovo, 2 ovos. É isso mesmo, Páscoa, né? Como é que a gente... Porque hoje, na verdade, você vai ver aí, tá chegando Páscoa, é ovo de Páscoa pra cá, ovo de Páscoa pra lá, chocolate. É isso aí. Né? Então. Pois é. Natsan, essa época do ano, né? O pessoal celebra a Páscoa, na verdade, em toda a cristandade, né? Uhum. A festa da Páscoa ela só perde em popularidade para o Natal. E apesar disso, né, há muita concepção errônea, equivocada sobre essa data. Né? Vamos tentar esclarecer algumas dessas coisas aqui. Bom, para começar, a Páscoa, na verdade, é uma festa judaica. Né? Seu nome, né, Páscoa, vem da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima. E é uma referência ao episódio da 10ª praga, narrado lá no Antigo Testamento, né, quando o anjo da morte passou por cima da casa dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. E a razão, o texto diz lá, é que os israelitas tinham sacrificado um cordeiro, né, por ordem de Moisés, e aspergido o sangue dele nos umbrais e soleiras da porta. E quando o anjo da morte viu o sangue, ele passou àquela casa. E naquela mesma noite, né, os israelitas saíram livres do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. O texto que você leu, né? E Moisés, então, depois disso, institui a festa da Páscoa como memorial do evento. E essa festa, ela se tornou a mais importante das festas anuais do calendário judaico, né? E nela se sacrificava um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermento. Exatinho aí como você leu, Isso. Né? Bom, como é que se entrou no cristianismo, né? O fato é que Jesus, ele foi traído, preso e morto durante a celebração de uma dessas festas da Páscoa em Jerusalém. E a ressurreição dele aconteceu no domingo de manhã cedo, após o sábado pascual. E como sua morte quase que certamente aconteceu na sexta-feira, você sabe que tem quem defenda que ele morreu numa quarta, né? Faz uma briga aí. Uma briga por isso. A sexta da paixão, ela entrou no calendário litúrgico cristão durante a Idade Média como dia santo, a sexta da paixão. O pessoal tem até esse negócio de não comer peixe, né? Nesse dia. Aliás, só comer peixe, só comer peixe, não comer carne. Não comer carne, Bom, na quinta-feira à noite, né, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os demais judeus, comia o cordeiro pascual com seus discípulos em Jerusalém, ele determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa,
mas a comer pão e tomar vinho em memória dele, ou o cálice, né? Esses elementos, Nathan, eles simbolizavam o seu corpo e seu sangue que seriam dados pelos pecados de muitos e que era uma referência, né, antecipada que Jesus fez da sua morte na cruz. Então, foi na noite em que ele foi traído, que era uma quinta-feira à noite, né, durante a semana da celebração da Páscoa, que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Portanto, ele estava como que substituindo, né, a festa da Páscoa, porque ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo, e tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue. Então, os cristãos, a rigor, Nathan, eles não celebram Páscoa, né? Páscoa é uma festa judaica da antiga aliança. Para nós, a Páscoa era simbólica do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Ou seja, a sombra deu lugar à realidade. Os cristãos, portanto, nós comemos o pão e bebemos o cálice em memória de Cristo. E isso não somente numa época do ano, mas durante o ano todo, né? A Páscoa também, ela não é um dia santo para os cristãos. Para os cristãos, na verdade, é apenas um dia que poderia ser chamado de santo, que é o domingo, pois foi num domingo que Jesus ressuscitou de entre os mortos. E o foco dos eventos, né, que aconteceram com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é sua ressurreição no domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido em vão. E o seu resgate dentre os mortos, né, quando ele ressuscita com o corpo em que havia morrido, na verdade comprova que ele era o Filho de Deus e que sua morte tem poder para perdoar os pecados dos que nele creem. Então essa é a origem da Páscoa e como ela entrou no cristianismo, sendo substituída pelo pão e pelo vinho. Pelo vinho, porque alguns usam suco de uva, né? Então a gente prefere dizer o cálice. E isso, então, é feito regularmente aos domingos, né? Ou seja, Nathan, coelho, ovo, aquela musiquinha que você ouviu, né? E outros apetrechos populares, eles foram acrescentados à Páscoa pela crendice e superstição aí do povo, né? Não tem nada a ver com o significado da Páscoa judaica e nem com a ceia do Senhor, que é celebrada pelos cristãos. Absolutamente nada. Alguns até tentam transferir o tal do coelhinho, porque ele significa vitalidade, fertilidade, e Cristo... Já vi isso. Eu já vi também, mas não tem nada a ver não, né? Isso aí, o pessoal costuma... Isso é o que a gente chama de sincretismo, né? Sincretismo é a tentativa de você trazer para dentro do cristianismo práticas populares que são aceitas pelo povo e que acabam recebendo algum tipo de simbologia para serem legitimados, né? E aí acontece não só na Páscoa, já que estamos falando disso, vamos falar de tudo então. No Natal é a mesma coisa, aí lá vem árvore de Natal, vem bolinha, vem Papai Noel, vem troca de presente, vem um monte de coisa, né? Vem presépio, né? Que são invenções, nada disso está prescrito ou está dito, né, na palavra de Deus, mas acaba entrando no imaginário do cristão, né, na vida do cristão. E há outras práticas, viu, Nathan? E já que estamos falando disso, né, desse sincretismo, muitas igrejas acrescentam, né, ao culto cristão práticas que absolutamente não têm nada a ver com a palavra de Deus, né? Práticas supersticiosas como copo d'água, ramo de arruda, sal grosso, rosa ungida. Ramo de arruda também? Ramo de arruda. A arruda é considerada forte, viu, para proteção. Não por mim. Mas entra uma série de coisas que são tiradas do misticismo, da religiosidade afro-brasileira. E então não é só coelhinho, não. Então. É coelho e companhia. Vem um monte de coisa aí, não é, que acaba impregnando e prejudicando a pureza do culto a Deus, né? A pureza do cristianismo. Nós devíamos procurar voltar às origens. O que é que a Bíblia diz? Não é? Ela é a nossa única regra de fé em prática. Tem algumas igrejas que são bem judaizantes nesse sentido, né? Porque acabam transformando, nesse caso, a Páscoa ipsis litris. Exatamente. Olha, tem igreja que não somente quer celebrar a Páscoa, mas tem igreja que traz candelabro para dentro da igreja, a estrela de Davi. A gente sabe de gente aí que está se vestindo de rabino. Tem até um templo de Salomão em São Paulo, né? A entrada da Arca da Aliança no culto. Mas, gente, onde é que estão essas práticas, né? Previstas na palavra de Deus? Então, é muito parecido, né? Tudo isso, né? Você trazer coelhinho, ovo de Páscoa, ovo de chocolate
para dentro da igreja, em nome da paz. Você trazer árvore de Natal e presente de Papai Noel na época do Natal. Ou você importar símbolos da antiga aliança para dentro do culto cristão, no fim, me perdoem, mas me parece a mesma coisa. É a mesma tendência do homem de acrescentar coisas ao culto que Deus mandou. Em vez de se satisfazer com a simplicidade do culto, o homem fica inventando coisa, né? A cruz é o suficiente, né, pastor? A cruz é o suficiente. Ou seja, Nathan, eu diria o seguinte, voltando ao assunto, né, o ponto aqui do nosso culto. Os cristãos, eles podem tomar algumas atitudes com as celebrações da Páscoa, né, que são tão populares em nosso país. Primeiro, você pode rejeitar completamente, né, por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo, né? Exato. Mercantilismo que contamina a ocasião. Ou aceitá-las normalmente como parte da cultura brasileira, e para mim essa é uma posição bastante perigosa, né? Ou então usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero dizer o seguinte, vai chegar a semana da Páscoa. Nós não vamos celebrar Páscoa, nós vamos celebrar a ceia do Senhor no domingo. Mas aí aproveita, já que todo mundo está falando de Páscoa, e faz um sermão, faz um culto explicando que a Páscoa era uma festa judaica que simbolizava a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a sua ressurreição. E ele veio e substituiu isso tudo por ele mesmo. Por ele mesmo. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele se refere a Cristo como sendo a nossa Páscoa. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós. Então nós não temos mais que celebrar a Páscoa, mas sim a morte e a ressurreição de Jesus. É bem peculiar essa questão, ou seja, usa-se a Páscoa, a data, né, no calendário, para lembrar especificamente o significado dela e resgatar o sentido verdadeiro. Mesma coisa com o Natal. Podemos fazer a mesma coisa com o Natal também. Certo. Ótimo. Então tá aí, Coelhinho, você fica de fora. Tchau. Tchau, os ovos também, é tão gostoso dar os ovinhos de chocolate, né? Sim, pode, se quiser me dar um de presente, eu aceito também. Lá em casa a gente dá sempre, não dá uns ovos de Páscoa, uns ovos de chocolate, e depois que passou tudo ficou bem mais barato. Geralmente é assim, né? Então tá bom, gente, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência de mais um programa Em Poucas Palavras, que hoje tratou desse tema que em suma traz exatamente Cristo para o centro, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Amém. Pastor? É isso aí. Amém, Nathan. Então tá bom. Até o próximo programa, se Deus quiser. É claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz, pois como doce é doce é o nosso paladar. O doce mais doce não se pode fabricar. O doce mais doce só Jesus nos pode dar. O gosto amargo da tristeza e do fel, Jesus provou na cruz para me levar pro céu, e tornou assim a minha Páscoa doce como mel. Ele é minha alegria, morreu para me dar a salvação, ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha redenção. O Seminário Presbiteriano Brasil Central, através do Sistema de Ensino à Distância, disponibiliza cursos de capacitação e treinamento de liderança para o fortalecimento de igrejas locais. São cursos muito práticos, totalmente feitos por meio da internet, com videoaulas de qualidade para atender às necessidades da liderança de sua igreja. Cursos disponíveis: formação de equipes de louvor, preparação de sermões expositivos, introdução ao aconselhamento bíblico e apresentações multimídia. Mais informações no site www.spbc.org.br/EAD. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: